Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Nath, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui para mostrar esse gorrinho aqui, tamanho de 2 a 3 anos, mas serve em mais tamanho, dependendo do tamanho da cabeça de cada pessoa. Eu fiz uma amostrinha de ponto com vocês, mostrando o cálculo de pontos para saber quantos pontos põe na agulha, quantas carreiras a gente necessita para o tamanho desejado. Aqui eu fiz com 17 por 47 para poder ser um tamanho infantil, mas também vai de cada um, você pode só mudar os números. E uma dica, pega assim a fita e mede na cabeça, tipo, pega e mede aqui assim na nuca, assim você pode ter o tamanho que, né, você tem certeza do tamanho. No caso meu é o 55, pro meu tamanho, né? E no caso aqui, como eu tô fazendo um gorrinho infantil, eu tô fazendo no tamanho 47. Aí eu mostro bem certinho pra vocês o ponto meia, o tricô, qual que é a diferença de cada um. O ponto borda, que eu acho que é importante, não é bem um ponto diferente, mas é só pra ajudar na costura. Mostrei também pra vocês a costurinha invisível, que só dá pra perceber, porque a linha é mesclada, então dá pra notar claramente a diferença de uma cor pra outra. Mas, se não fosse isso, não dá pra perceber, ó, que tem uma costurinha aqui. E eu mostro pra vocês esse passo a passo, bem certinho. Espero que vocês gostem e a gente se vê, então, na aula. A gente vai começar aqui, então, com a listinha de materiais. Esse aqui é um novelinho de 500 tags. Inicialmente, essa lã aqui era da Molê, mas eu acabei desfazendo o novelinho. Aí não terminei o trabalho, voltei e fiz uma bolinha assim. Então a gente vai usar aqui, não tem um novelo, então não vai um novelo inteiro. Até porque é um tamanho infantil. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é uma amostra. E pra gente fazer essa amostra, eu vou usar a maior agulha que eu for terminar o trabalho. Eu vou usar a 5 apenas para fazer a barrinha da nossa touquinha, nosso gorrinho. Então, eu não vou usar a agulha 5 para poder fazer a amostrinha de pontos. Então, eu vou usar aqui a agulha 5,5 e eu vou fazer a amostrinha com ele para gente poder calcular os pontos com essa agulha, tá bom? A primeira coisa eu vou pegar aqui, para quem é iniciante, eu vou ensinar aqui para fazer tipo um nozinho corrediço, assim como é lá no crochê. Vou inserir a agulha aqui. E aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto. Eu vou segurar com o indicador da mão direita, com os dois dedos, o indicador e o polegar da outra mão, eu vou colocar entre esses dois fios sobrando, vou pegar com os outros 3 dedos, eu vou pegar todos os 2 fios. Vou abrir, aqui, eu vou jogar minha mão pra cá, eu vou pegar do polegar, eu vou pegar este fio, o que tá aqui, que os dedos estão segurando. Aqui eu vou entrar pro fio do indicador e vou voltar. Solto, segundo pontinho. Seguro, novamente, com esse fiozinho do polegar, o que tá indo pros dedos, e vou pegar esse do indicador, o primeiro do indicador, e volto. Com o próprio polegar eu já ajusto aqui o tamanho do ponto. Eu vou colocar por dentro, seguro com os 2 dedos. E assim eu vou indo. Eu vou colocar aqui uns 20 pontinhos apenas para poder fazer essa amostra. Vou terminar de colocar aqui e já volto. Aqui eu já tenho 6. Coloquei aqui então 20 pontinhos. Esse aqui é o que terminou o novelo. E esse aqui é lá do novelo. Esse aqui, no caso, é o que a gente iniciou e sobrou esse aqui. Aqui, esse primeiro que a gente colocou já considera como um ponto. Então, eu tenho aqui 20 pontinhos. Eu vou dar um nozinho aqui, apenas para não escapar. Não precisa apertar muito, é só para segurar.
Se tiver escutando um ronronado aí, é porque tem uma gatinha aqui junto comigo. Tanto que ela tá... Tem hora que ela começa a puxar o fio aqui. Então, aqui, eu vou fazer apenas o ponto malha pra poder fazer essa amostrinha. Porque eu vou fazer um gorrinho bem simples. Não vou fazer com muitos detalhes, até porque eu quero mostrar pra quem realmente tá iniciando. Então, aqui, ó, segurei com o dedo indicador e com os 3 dedos. Com a mão direita, eu pego o parzinho da agulha, insiro. Os primeiros pontos vão estar um pouco apertados, é normal. Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado para não perder os pontos da agulha. Eu vou pegar esse fio que tá nesse dedo e vou jogar para trás. Aqui, a gente acabou de fazer o nosso primeiro tricô. Novamente, o dedo aqui, eu insiro a agulha e faço uma voltinha. Meu segundo tricô. Aqui, vocês podem ver que fez uma bolinha. Já no lado direito, fez um Vzinho. Esse aqui vai ser o nosso direito e esse aqui é o avesso. Estou começando no avesso para poder ficar mais fácil. E a gente vai fazer assim nos 20 pontinhos. Eu vou jogar o fio para cá, eu insiro e puxo. Lembrando sempre de soltar esse pontinho quando terminar. De começo eu tinha mania de deixar e achava que se eu soltasse estava errado. O certo é soltar, tá bom? Quando a gente for puxando assim, evitar puxar muito na ponta, porque é muito fácil perder os pontos, principalmente quando a gente tá iniciando. Porque parece que a agulha é muito mais lisa do que realmente é. Aqui o fio desfiou. Pronto. Aqui, ele vai puxando aos poucos e então tenta não segurar para não deixar o seu ponto muito apertado. Então, a gente terminou aqui a nossa primeira carreirinha em tricô, formando essas bolinhas. E no outro lado, automaticamente já virou um meia. Então, agora a gente vai para essa segunda carreira. Então, eu vou puxando o fio aqui aos poucos, vou fazer a mesma coisa, com o dedo indicador, segurando a outra linha e já segurando a agulha. O primeiro ponto, eu vou tirar sem fazer, virou um pontinho de borda. Agora, vocês podem ver que eu tô com a linha para trás. Eu vou inserir e vou laçar com o dedo indicador e vou voltar. Nosso primeiro meio. Vocês podem ver que quando eu fui para fazer o tricô, a agulha tava para cá, o meia para trás. E eu tô pegando essa perninha aqui, o tricô eu pegava essa. Então, eu vou laçar mais um meia. Insiro, pego essa perninha, laço e solto. Aqui, vocês podem ver que já tem 2 Vzinhos. Esse primeiro é o da carreira anterior, que a gente fez um tricô, então virou meia desse lado. Esse meia de agora que a gente tá fazendo. E aqui, a gente já fez uma segunda carreira de tricô. Porque se a gente faz aqui em meia, lá fica em tricô. Se a gente fizesse em tricô aqui, lá vai ficar em meia, tá bom? Então, eu vou continuar aqui. Não falta só uns pontinhos pra terminar.
Esse último pontinho eu vou pegar em meia. Então, aqui a gente terminou a segunda carreira. Eu vou fazer agora uma repetição de tricô e meia. Essa carreira sendo em tricô e a que a gente fez ali por último em meia. Então, eu vou sempre esse lado, vou fazer um tricô e sempre esse lado eu vou fazer o meia, até ter uma altura mais ou menos de uns 10 centímetros. Não precisa muito mais que isso, tá bom? Então, eu vou seguindo aqui essa sequência. O primeiro ponto, a gente vai só soltar. Tira sem fazer. Aqui, a linha vai ficar pra frente da agulha. Pegando sempre essa alcinha. Observe que no meio a gente pegava essa, né? Então, eu vou pegar essa alcinha agora. E esse último ponto também a gente vai fazer conforme se apresenta. A gente tá fazendo em tricô aqui, então a gente vai fazer o último ponto em tricô. Na outra carreira, a gente tava fazendo em meia, a gente vai fazer o último em meia e sempre soltando o primeiro, tá bom? Então, eu vou continuar aqui até ter uns 10 centímetros mais ou menos. Aqui, eu sei que eu não cheguei a 10 centímetros, eu cheguei a 16 carreiras, eu contei aqui. Então, aqui, eu peguei a minha fita, eu vou fazer o meu cálculo de pontos, para poder ter uma noção de quantos pontos e quantas carreiras eu vou precisar para poder fazer o meu gorrinho. Aqui, eu vou colocar bem debaixo da agulha e vou contar quantos pontos tem até eu chegar a 5 centímetros. Vou pegar um lápis aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não chegou a 10, quase 10. Se eu puxar, ele fica 10, né? Mas não, vou deixar 9 mesmo para não dar erro nessa conta. Então, aqui, para a altura, 9 pontos em 5 centímetros. Se fosse para fazer 10, ia ficar 5,5. Então, aqui eu vou pegar um caderno. Que eu vou fazer o meu cálculo. Então, para 5 centímetros, deu 9 pontos. 9 pontos, não, 9 carreiras, né? Porque a gente contou ali na altura. E eu preciso... Eu tenho aqui minha tabela, já tá bem velhinha já. Aqui, eu vou fazer o tamanho de 1 a 2 anos. Aqui é a circunferência. Então, para a circunferência é 47, mas para a altura é 17 centímetros. Então, é com esse número que eu vou multiplicar aqui. Então, eu preciso de 17 centímetros. Então, como eu não sei quantas carreiras eu vou precisar, aquela regrinha de 3 básica que a gente aprende na escola, que a gente acha que a gente nunca vai usar, né? Então, 5x. E aqui eu vou multiplicar 17 por 9. Então, aqui deu 153. Agora, eu vou pegar esse valor, 153. Primeiro aqui, ó. X é igual a 153 dividido por 5. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por 5. Para poder deixar o x sozinho. Vai ficar muito confuso aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, em vez de 153, eu vou arredondar para 150.
Então, em vez de eu pegar aqui, né, tudo, eu vou pegar só o 15, que 3 vezes 5 dá 15. Aqui zerou, eu vou baixar o zero. Como aqui esse zero não tem o que fazer, eu vou subir ele aqui. Então, no caso, esse 3 aqui, ele meio que não tinha como dividir. Eu ia ter que colocar uma vírgula e tal. Se tivesse esse 3, aí eu ia ter que colocar vírgula para poder colocar como se fosse 30. Aí, nesse 30, para poder dividir, dá 6. Então, vai ficar, tipo, 30,6. Eu vou arredondar para 31. X é igual a 31. Nesse caso, como a gente tá falando de altura, vai ficar 31 carreiras. Que aí a gente vai, conforme a gente for fazendo, a gente ou vai contando ou a gente vai vendo por centímetro também. Dependendo da sua atenção de pontos, às vezes pode ficar mais fácil assim. Para poder ver a quantidade de pontos para pôr na agulha, eu vou pegar aqui a minha amostrinha de novo. Eu vou pegar mais em cima, porque aqui os pontos ficam um pouquinho mais apertados. Aqui eu vou contar do 1 centímetro até o 5. Tem 7 pontos aqui, ó. Terminando aqui, 3, 6, 7. Então, a gente vai fazer a continha 7 por 5 centímetros. Aqui eu vou passar um pouquinho mais pra baixo. Então, eu tenho 7 pontos, 5 centímetros. E lembrando, aquela hora que eu virei a folha, eu preciso de 47 para a circunferência da cabeça da criança. E eu não sei quantos pontos. Eu vou multiplicar em x. Então, eu vou fazer aquela continha básica. Então, esse é o valor do total aqui. Então, eu vou pegar x é igual a 329 dividido por 5. Aqui, como tá um número só, eu vou arredondar para 330 para ficar mais fácil pra gente fazer a conta, tá bom? Aqui eu peguei 33. O mais próximo para multiplicar 5 é 30. Então, eu vou fazer pela multiplicação do 30 aqui, que é o 6. 6 vezes 5 dá 30. Sobrou 3. Abaixo 0. 30 para 5 é 6 de novo. Então, vai dar 66 pontos. Como eu arredondei, se eu tivesse deixado aqui, ia dar umas vírgulas e tal, como aconteceu aqui. Então, aqui, como eu arredondei também para 31 carreiras, aqui vai ficar arredondado para 66 pontos na agulha. Isso com essa medida aqui. Se você quiser maior, aí você só muda esse número aqui, faz os seus cálculos também, vê quantos pontos dá para 5 centímetros e muda esse número aqui de acordo com a circunferência. Você pode medir na própria cabeça, se for para você, ou se for uma encomenda, mede na cabeça do cliente e vê quantos centímetros tem a circunferência da cabeça, tá bom? Lembrando que essas medidas, essa quantidade de pontos e carreiras é para o tamanho de 1 a 2 anos, tá bom? Vamos lá então, já que agora a gente já sabe quantos pontos a gente precisa colocar aqui na agulha. Então, aqui eu vou tirar uma quantidade boa. Lembrando que a barrinha eu vou fazer com a agulha número 5. Então, eu peguei aqui esse fio, é a ponta que não vai para lugar nenhum. E esse aqui é o do novelo. Então, eu vou pegar aqui, eu vou fazer novamente o nozinho, só para poder ficar mais fácil. Então, esse aqui, que não vai para lugar nenhum, esse é do novelo. Já coloquei o dedo aqui. Então, vamos lá.
primeiro ponto aqui. Então, a gente descobriu, fazendo o cálculo, que a gente vai precisar de 66 pontos. Pega por baixo, passa por cima, puxa. E vamos indo assim, até ter aqui 66 pontos. Se faltar essa linha aqui, eu vou ter que desmanchar e começar de novo, tá bom? Então, eu deixo já um fiozinho longo, para não ter risco de faltar e dar para colocar todos os pontos. Então, aqui eu já tenho 5, lembrando que esse primeiro que a gente fez como nozinho corrediço já conta como um ponto. Aqui tem 6, só falta mais 60. Então, eu vou colocando aqui, a hora que eu terminar, eu volto para mostrar para vocês a barrinha um por um. Mostrando aqui para vocês que, apesar de eu deixar um fio bem grande para me poder fazer, ainda eu acho que vai faltar, porque eu estou ainda no 40. E eu vou ainda continuar por pura teimosia, para ver se vai caber o 66 aqui, mas eu tô achando que não vai caber, eu estou no 40 e tá com isso aqui. Se eu ver que eu cheguei tô chegando aqui, ainda não cheguei no 60, então eu vou desmanchar tudo, eu vou deixar um pouco mais de fio e começo de novo, tá bom? É assim mesmo, a gente vê uma base de tamanho boa, às vezes a gente acha que tá bom, às vezes sobra, às vezes falta, é assim mesmo, tá bom? Então, aqui eu ainda tô com 40 pontos e eu só tenho isso aqui, eu não sei se vai dar, então eu vou fazendo aqui. Na verdade, se eu, né, eu podia já terminar, desmanchar tudo e começar de novo, mas vamos ver se pela teimosia não dá certo. Deu pra colocar os 66 pontos, sobrou isso aqui, não deu nenhum palmo direito. Então, ainda assim, deu pra terminar. Nos últimos pontos, deu um pouquinho mais de trabalho, mas já finalizei aqui. Eu vou dar o nozinho. Eu vou pegar o parzinho aqui, então, da minha agulha número 5. E como eu mostrei ali na mostra, pra poder fazer os cálculos de pontos, a gente fez os pontos meias e tricô. A diferença aqui é que a gente vai fazer, na mesma carreira, a gente vai fazer um meio e um tricô. Aqui eu puxei aqui, esse aqui é o que não vai pra lugar nenhum. Aqui o meu fio tá no dedo indicador. E eu vou fazer o meu primeiro ponto em meia. Então, eu vou pegar a alcinha de trás do ponto, essa perninha aqui, certo? Essa daqui eu faço com tricô e essa aqui eu faço em meia. Então, eu vou puxar, fiz o meu primeiro ponto em meia. Esse aqui, ele vai ficar de borda depois pra nós poder costurar. Então, eu vou fazer o próximo ponto em meia de novo. Nas próximas carreiras, esse ponto aqui, eu só vou tirar e não vou fazer mais ele. Então, por isso que eu só fiz ele aqui, só pra poder, a gente poder fazer ele aqui. Nos próximos, a gente só vai tirar, tá bom? Então, aqui eu fiz, esse aqui vai ser o borda, esse, nosso primeiro pontinho. Meia, e eu vou jogar o fio aqui por trás, pegando essa perninha, um tricô. Você viu que já jogou o pontinho, a linha lá pra trás. Então, eu vou pegar aqui já meia. E eu já jogo pra frente aqui. E um tricô. Vocês vão observar que o meia, ele fica um Vzinho. E o tricô, uma bolinha. Certo? Então, um meia, um tricô, um meia, um tricô. E a gente vai continuando assim. Quando a gente tá começando, eu mesma tinha muita mania de perder os pontos, porque eu puxava muito pra frente e escorregava. Então, se você puxa também assim, tenta segurar com o dedão aqui pra não acontecer de escapar, tá bom? Então, aqui, um meia, jogo pra frente, um tricô. Então, a gente vai assim, até o finalzinho dessa carreira. Fazendo um meia, um tricô. Se você fez, esqueceu o que você acabou de fazer, se você não lembra o que é meia, o que é tricô, lembra que sempre vai ter um Vzinho e um tracinho, certo? Esse Vzinho e um tracinho, sempre assim, até o final da carreira. Cheguei então aqui, ó, no final da carreira. Essa ainda é a primeira carreira, fazendo meia e um tricô.
Terminei aqui o meia, tenho mais 2 pontos na agulha. Então, eu vou fazer esse último aqui em tricô. E esse um aqui que vai ficar como borda, eu vou fazer em tricô também. Então, lembrando, a gente começou com 2 meias, terminamos com 2 tricô. O primeiro e o último ponto vai ser borda. Então, a partir das próximas carreiras, a gente só vai tirar e no último a gente vai fazer. Então, aqui virando. Você pode ver que a gente fez lá e aqui também já foi formando o nosso meia e um tricô. Então, quando a gente começou com 2 meias, como a gente tá com o número par, a gente começou com 2 meias e aqui a gente também vai começar com 2 meias, tá bom? Então, o primeiro ponto, como eu disse, vai ser o de borda, a gente vai tirar, sempre o primeiro tira e o último que faz, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer um meia e um tricô. Se for um número ímpar, vai ficar um pouquinho mais difícil para quem tá iniciando, porque às vezes a gente acaba confundindo como que é o meia e como que é o tricô. Então, aqui, ó, o meia tem 2 vizinhos e o tricô fica esses tracinhos aqui deitado, tá bom? Lembra assim, o meia é de pé e o tricô é deitado, tá bom? Então, aqui a gente continua fazendo, pegando a alcinha de trás, esse é a alcinha da frente. E assim a gente vai indo até terminar a carreira. Se você tem agulha circular, às vezes fica até um pouco mais fácil você usar assim como a reta, porque não fica batendo como tá aqui pra mim, tá bom? Eu tô mostrando aqui com as retas porque é os primeiros que a gente acaba comprando, né? Então, se você escutar um barulhinho aí, é porque a agulha tá batendo aqui do lado. Então, eu vou indo assim até o finalzinho dessa carreira e eu mostro lá como fica o pontinho de borda. Então, aqui, como na carreirinha anterior, a gente tava aqui, ó, fiz os meia em cima de meia, tricô em cima de tricô. Esse pontinho aqui é meia. E esse ponto ficou tricô. E o último, que é o borda, tricô. Então, esse aqui, quando eu tiver no finalzinho, eu vou fazer. Mas quando eu for começar, eu só vou tirar, certo? Tô passando isso pra quem tá iniciando, porque esse vai ser o nosso pontinho de borda pra ajudar a gente a costurar. Então, esse aqui é o que vai facilitar pra gente na hora da nossa costura, tá bom? Então, aqui, ó, ficou 2 carreirinhas, 2 meias e 2 tricôs. Então, eu vou fazer até ter 8 carreirinhas. E eu mostro em centímetro quantos que vai ficar em centímetros pra gente continuar o próximo passo. Eu vou aqui, então, passar pra agulha número 5,5. Aqui eu fiz 8 carreirinhas. Vou aqui contar com vocês. Vou pegar aqui meu lápis. Aqui, essa aqui foi o primeiro pontinho, a primeira carreira. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Cada vizinho é uma carreira. Então, agora, eu vou pegar aqui a minha agulha 5,5. Quando o fiozinho estiver pra cá, do lado direito, esse aqui é o nosso lado direito. Aqui, que não tem nada, esse, no caso, quando a gente virar, é o nosso lado do avesso, tá bom? Então, eu vou fazer um gorrinho bem simples. Eu vou fazer apenas um gorrinho de meia e tricô. Pontinho malha simples, tá bom? O mesmo que a gente fez ali no na nossa amostra. Então, o primeiro ponto, eu vou tirar. Perdão aqui, gente, que a gatinha tá querendo pegar o novelo. Então, aqui o primeiro ponto eu vou tirar. E todos os outros pontos eu vou fazer em meia. Então, é só meia. Aqui, como tá em tricô, em vez de eu pegar essa perninha, ele vai ficar em forma de X. Então, no tricô apenas, só porque ele tá em tricô, eu vou pegar essa perninha. Então, eu vou pegar com esse aqui, sempre com a linha pra trás, pra poder fazer meia, tá bom? Aqui, já tenho 3 meias. Esse aqui, pra não ficar com o ponto cruzado, eu vou pegar nessa perninha.
E aqui, pegando perninha de trás. Esse aqui, ó, se vocês forem ver, também a gente tá pegando a perninha de trás. Só que como tá em tricô, ele acaba ficando confuso. Então, tipo, a gente tá pegando a perninha de trás, só que é que ele tá virado aqui, ó. Se a gente tivesse pegado essa perna, ia ficar um X, porque a gente ia pegar aqui, assim. Entende? Então, pegando essa perna, fica bem certinho ali o ponto, sem cruzar ele. Então, eu vou fazendo assim, nessa carreira. Passando aqui pra agulha número 5,5. Se você quiser, você pode passar pra agulha número 6, que ele vai ficar um pouquinho mais folgado e fica mais fofinho o gorrinho, tá bom? Então, aqui eu vou terminar esse primeiro ponto. Como eu só tirei, esse aqui eu vou fazer. Como eu tô fazendo em meia, esse aqui, como a gente tava fazendo em tricô, eu vou manter ele em tricô. Só o último ponto em tricô. No direito, tudo meia e o último em tricô. E no lado do avesso, tudo tricô, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira, vou mostrar o último ponto e vou mostrar o avesso. Cheguei aqui no último pontinho, que é o que ainda tá na agulha número 5. Então, esse último ponto eu vou fazer em tricô. Isso ainda do lado direito, tá bom? Então, agora eu vou guardar a minha agulha número 5 e vou usar agora só a agulha número 5,5. Então, aqui, como vocês podem ver, já começou a fazer as carreiras em tricô. A gente só vai seguir esses pontos. Então, aqui a gente vai tirar o primeiro ponto. E a gente vai ficar fazendo só tricô. Na carreira inteirinha, tá bom? Aí, o último ponto lá de borda também vai ser em tricô. E as carreiras vai seguir essa repetição de meia no direito e tricô no avesso. Por mais... Então, a gente vai seguir essa sequência por mais 16 carreiras, tá bom? Aqui a gente já fez a segunda, então a gente vai fazer mais 14. Com esse aqui. No total, depois das 16 carreiras, a gente vai ter 24. Aí sim a gente vai começar a iniciar as diminuições para poder ficar o topinho lá do nosso gorrinho, tá bom? Feito aqui então as 24 carreiras no total, 8 no início, mais 16 aqui no meio. Eu vou medir aqui para vocês verem. Caso o seu não tenha dado essa quantidade, você segue fazendo até dar a altura. Que deu 14 centímetros, pegando bem debaixo da agulha até o finalzinho da barra. Para você contar, se você tiver querendo ir por carreiras, você vem aqui no início, nesse primeiro Vzinho, que foi o nossa primeira carreira. A gente conta 1, 2, cada Vzinho sendo uma carreira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, aqui a gente tem 24. Com a conta que eu fiz com vocês, a gente terminaria o nosso gorrinho com 31 carreiras. E como o 31 é um número ímpar e eu quero terminar no par, então eu vou fazer apenas 30 carreiras. Então, eu vou fazer aqui com vocês apenas 30 carreiras, tá bom? Então, agora a gente vai começar as diminuições. E eu vou puxar aqui mais pra ponta pra ficar mais fácil. Daquela bolinha que eu tinha, sobrou isso aqui. Então, vai dar tranquilo pra poder fazer as diminuições e costurar. Aqui eu vou tirar o primeiro ponto. Eu vou fazer um meia. 2 meias. E vou fazer... Esse aqui eu vou contar como um ponto, porque agora a gente tá na diminuição, então ele já não conta mais como ponto de borda. Então, aqui eu vou fazer uma diminuição, que é este ponto mais este ponto juntos. Então, eu vou vir aqui, vou pegar
a perninha de trás desse e a perninha de trás desse aqui e vou fazer um meia junto. Ou você pode fazer o mate simples, que no próximo ponto eu vou ensinar ali. Então, aqui eu fiz 3, uma diminuição. Aqui eu vou fazer mais 3 meia. Mais 3 meias. Perdão, gente, que a gatinha tá aqui. Agora, para fazer o mate simples, eu vou tirar, vou fazer um meia e vou pegar esse ponto e voltar pra cá. Esse é um mate simples, que vai dar na mesma, igual pegando os dois pontos juntos. Pra mim, eu acho que fica mais fácil fazendo os dois juntos, mas se for pra você mais fácil o mate simples, a gente faz de acordo com o que fica mais fácil pra gente. Então, aqui eu vou seguindo até o final da carreira, e no avesso eu vou fazer apenas em tricô, e eu volto na próxima carreira, que é mais diminuição. Voltei aqui nessa carreira apenas para mostrar para vocês esse finalzinho, que eu fiz os 3 pontos, e eu terminei aqui com 3 pontos, faltando para fazer uma diminuição. Então, aqui eu vou pegar esses 2 pontos, finalizei uma diminuição, e o último eu vou fazer em tricô. Então, agora eu sigo lá a sequência do tricô e volto na próxima carreira. Terminado a carreira do avesso em tricô, a gente vai na segunda carreira de diminuição do lado direito. Então, aqui agora eu vou fazer 2 meias, no caso, esse primeiro eu vou tirar, 2 meias e uma diminuição. Caso, mais 2 meias e uma diminuição. Aqui, como eu disse, se você quiser fazer o mate simples, que é tirando um, fazendo um meia e passando esses que não foi feito por cima desse meia, também dá pra finalizar assim, tá bom? Aqui, dá pra ver que essa diminuição vai ficar bem certinho aqui, seguindo uma diminuição com a outra. Então, essa carreira vai ser só isso. 2 meias, uma diminuição ou 2 pontos juntos, se assim se preferir. E a gente vai terminar essa carreira assim. Eu vou voltar aqui no finalzinho, porque pode ser que sobre pontos assim como sobrou na carreira anterior, tá bom? Essa carreira terminou igual a carreira anterior. Eu fiz aqui os 2 meias. Vou fazer a diminuição e o último em tricô. Vou virar do avesso e toda essa carreira é em tricô. Terminado aqui a carreira do avesso, eu esqueci de contar quantos pontos teve na primeira diminuição, mas nessa segunda diminuição agora, no total a gente tem 40 pontos. Lembrando que a gente iniciou com 66, eu esqueci de contar a primeira diminuição. A gente vai ir agora para a última carreira do lado direito. Se a gente tem 40 pontos, a gente vai diminuir mais aqui. Então, aqui agora, a gente vai tirar esse ponto contando como um meia e já vamos fazer uma diminuição. Então, a gente vai fazer um meia e uma diminuição. Então, a gente vai seguir assim até o final da carreira. Feito essa carreira, então, aqui a gente terminou com a diminuição e o último ponto a gente vai pegar aqui em tricô. No total, aqui a gente tem 27 pontos na agulha. Eu vou diminuir um pouquinho mais nessa última carreira, que também é a última do gorro. Aqui nessa carreira a gente atinge 30 carreiras. Então, aqui... Perdão, gente, se estiver balançando, se estiver saindo de foco, a gatinha tá brincando aqui. Então, aqui como tem 27, é o número ímpar. Eu vou tirar o primeiro, não vou fazer. E todo o resto eu vou fazer apenas diminuição. Então, como aqui tá em tricô, eu vou fazer diminuições em tricô. Eu vou pegar essa perninha. Perdão mesmo, gente. Essa perninha. E vou fazer junto aqui. Feito, então, a nossa primeira diminuição em tricô. Então, eu vou pegar essa
Essa eu vou puxar junto. Assim eu vou ir até o final. Como a gente já tirou o primeiro, lá a gente vai terminar com os dois últimos. E dá pra fazer também uma diminuição. Eu vou voltar terminando essa carreira para mostrar a parte de costura, tá bom? Terminadas as carreiras de diminuição, vou medir aqui, pegando desde o início aqui, debaixo da agulha, até aqui no final, deu 17 centímetros, que é o tamanho que a gente estava esperando. Aqui pela nossa continha da amostra, daria mais uma carreira, mas vai ficar um número ímpar. Então, para não ficar, eu preferi parar na 30, tá bom? Aqui eu cortei o fio. Aqui eu tenho uma agulha, eu tenho uma agulha de alumínio também, porém eu tava fazendo um outro trabalho com ela e ficou nesse outro trabalho, então eu peguei essa daqui. E o importante pode ser qualquer agulha dessas que tenha essa parte maior para você poder colocar a lã. O importante é só que ela não tenha ponta, tá bom? Para não danificar o seu trabalho. Então aqui, passei aqui o fio, deixei um fio bem longo para poder costurar e sobrar. Eu vou pegar aqui, eu vou contar para vocês, 3, 6, 12, 14 pontos. Eu vou tirar a partir daqui. Eu vou pegar com a linha passada, com a agulha passada a linha, e eu vou tirando os pontos. Então, aqui eu posso dispensar as minhas agulhas de tricô. Aqui, com essa argolinha, antes de puxar todo o fio, eu vou passar aqui pra poder dar um nozinho e segurar, tá bom? Então, aqui eu franzi o topo da minha toquinha e eu vou costurar pelo lado direito da peça. Eu vou vir aqui, esse ponto maior aqui, que tem na lateral, são aqueles pontos de bordas que a gente vai fazendo. A gente vai usar esse ponto de borda para poder fazer uma costura invisível. Então, aqui, ó, eu sinto que tem um ponto maior. Eu vou pegar por dentro desse ponto e vou passar por dentro do próximo. Aí, eu vou pegar um lado e do outro. Eu vou pegar aqui o próximo ponto daqui, que esse é o ponto mais largo. E vou sair aqui. Sempre é o primeiro ponto, porque é aquele que a gente estava fazendo de borda. Aquele que a gente fazia tricô no avesso e tirava o primeiro ponto. Então, eu peguei aqui, eu vou pegar aqui agora fazendo esse X. Percebe que quando eu puxo, ele já some a linha aqui. Se eu puxar, eu consigo ver a costura. Porém, quando eu solto, não dá pra perceber que tem a costurinha aqui. Ela fica perfeita.
Eu cheguei aqui na barrinha e tá assim. Por dentro ela vai ficar marcada aqui. Mas se eu não soubesse que a costura tá aqui, eu não ia dizer que tá a costura aqui. Então, pra não ficar nessa parte os nozinhos aqui na ponta, eu vou usar esse pedacinho aqui para subir com a costura ao contrário. Apenas por uma questão de estética mesmo. Eu vou subir aqui até onde der, por conta da linha ser curta, e eu emendo com o fio que eu tava costurando antes. Aqui é uma carreira de tricô, por isso que ela vai ficar marcada aqui com meia e um tricô. Passei aqui por dentro, ficou assim. Aqui lembrando que era um meia, um tricô, a carreirinha, né? Então, essa primeira carreira ficou em meia e essa ficou em tricô. Então, bateu certinho aqui o final do nosso gorrinho. Vou dar aqui uns nozinhos para poder prender bem e esconder o fio. Então, ainda sobrou no que eu tinha cortado para poder costurar o gorrinho. E aqui, só para não dar muito trabalho, não ficar escondendo tanto fio, eu vou ir peganinho aqui alguns pontinhos dessa parte da costura mesmo, para ficar mais fácil. E eu vou dar um nozinho. Aí, se você quiser dar mais uma reforçada e mais um pouco, dar mais nozinho, só para se certificar, fica a critério de você. Então, aqui, eu acho que já tá bem preso. Até porque eu também já dei um nozinho aqui. Mas como eu disse, vai de cada um. Então, aqui eu só vou passando o fio até ele ficar um pouco. Terminamos, então, o nosso gorrinho. Essa foi a parte da costura. Ele ficou esse desenho, assim, com uma parte mais escura, outra mais clara, porque a lã é mesclada, então essa é a intenção da lã até. Que ela fica, tipo, uma parte com bastante cor clara, uma parte com bastante cor escura. Então, é a intenção da lã mesmo. É isso, terminamos nosso gorrinho aqui. Ele ficou com 17 centímetros de altura e tem até 47 centímetros de circunferência. Como vocês podem ver, ela vai dar para 2 a 3 anos tranquilamente. Eu não coloco pompom nos meus gorrinhos por opção minha, mas se você quiser, pode ficar à vontade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. Desculpa a demora para postar os vídeos. Espero que você consiga entender aí qual é a diferença do ponto meia pro tricô. Espero que não seja tão difícil para quem está iniciando. Confesso que para mim eu tive bastante dificuldade no começo, mas hoje eu consigo fazer até com o olho fechado.
Então, eu espero que vocês gostem. Agradeço desde já por ter assistido essa aula. Assista mais vídeos se você se interessar. Tem videoaulas de crochê aqui no canal também. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!